Boa tarde. O relatório da PEC dos precatórios foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, vamos saber mais detalhes com a repórter Carla Benevides. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Maturana. O relator da PEC dos precatórios, senador Fernando Bezerra Coelho, apresentou as alterações que ele fez ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Entre as mudanças está a previsão de que o Auxílio Brasil seja permanente e também a criação de uma comissão para acompanhar a evolução dos precatórios. Foi concedida vista coletiva e a previsão é que o relatório seja votado na próxima terça-feira, dia 30. A expectativa do relator é inclusive de que o relatório seja votado pela manhã na CCJ e à tarde pelo plenário. Mas as negociações em torno do texto continuam. O relator se reúne hoje à tarde com os senadores do PSD, que tem aí a segunda maior bancada no Senado, exatamente para tentar conseguir mais apoio para o seu relatório, porque, como o próprio relator reconheceu, o placar para aprovar uma proposta de emenda à Constituição está apertado. Vamos ouvir agora um trechinho do momento em que o senador Fernando Bezerra Coelho apresenta o seu relatório na CCJ. Ainda que a alteração principal da matéria em relação ao teto de gastos, concernente à alteração da sua base de correção, é plenamente justificável. É compreensível que a correção do limite total de gastos primários acompanhe o mesmo período de referência para a correção das despesas primárias associadas ao salário mínimo, como os benefícios previdenciários. Propomos, assim, a inclusão de alguns dispositivos para deixar claro que o Auxílio Brasil terá um caráter permanente, não obstante não possamos desde logo definir suas fontes de financiamento a partir do exercício de 2023. Neste particular, introduzimos preceitos no artigo 203 da Constituição Federal, que trata da assistência social, para estipular como objetivo da política pública assistencial a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. E no início da reunião, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, anunciou para a semana que vem a sabatina de 10 autoridades que estão com análise pendente aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Entre elas está aí marcada também a sabatina do ex-ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o cargo de ministro do STF. Davi Alcolumbre ainda não designou um relator para essa indicação e também não definiu que data em que ela vai ser realizada. Maturana. Muito obrigado, Carla. Bem, como a Carla falou, durante a audiência de hoje, o presidente da CCJ confirmou sabatinas de autoridades. Vamos ver mais detalhes sobre isso. O senador Davi Alcolumbre começou a reunião com uma longa fala, rebatendo as críticas de que teria tornado alguns órgãos inoperantes por não ter marcado sabatina de autoridades, principalmente pela demora em marcar a sabatina do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou. As pessoas que me conhecem no meu estado e no Brasil sabem que nunca foi um embate religioso e nem deve ser. Então eu vou fazer a leitura de todas as mensagens que estão aqui, vou seguir integralmente a decisão do presidente Rodrigo Pacheco de, no esforço concentrado, com o quórum adequado, fazermos a sabatina de todas as autoridades que estão indicadas na comissão. Houve aqui, está havendo uma contravenção ao regimento, que é a única forma civilizada do legislativo funcionar, presidente. Então, o meu protesto não é religioso, não é nem político, muito menos partidário e muito menos pessoal. Eu desejo, cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do regimento. Eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência pela coragem que Vossa Excelência está tendo, pela determinação que Vossa Excelência está tendo e porque Vossa Excelência, ao abrir esta reunião, declara o que todos queríamos ouvir, de que Vossa Excelência vai sabatinar
todas as autoridades, incluindo André Mendonça. Aqui nós estamos falando de uma sabatina que interfere na composição e na decisão do poder, de um poder extremamente importante, do órgão mais importante que cuida e que zela e que guarda a Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, que não pode ter número par e nós sabemos a razão. Então, com todo respeito, não se trata de ato discricionário da liberdade, mas de ato vinculado. É dever pautar. Que bom que Vossa Excelência nesse momento faz. Fico extremamente feliz. Acho que essa página está virada. É importante que esteja, até para que Vossa Excelência esteja de forma legítima como está, com o poder que tem e vai ser o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 10 indicados para cargos públicos serão sabatinados pela comissão na semana que vem, entre os dias 30 e 2 de dezembro, durante o esforço concentrado. Entre as sabatinas, a de André Mendonça. Davi Alcolumbre indicou os relatores de todas as indicações, com exceção da relatoria de André Mendonça, que ainda será definida. Em audiência pública nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu o projeto que prevê o plano de auxílio aos estados e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. É mais uma mudança nas regras em curso. Se a situação está difícil, ela pode mudar daqui a 5 anos, com novas regras que podem vir. Qual o impacto dessa percepção? São sucessivas mudanças nas regras, né? A minha preocupação aí é que isso crie, eu acho que provavelmente cria um incentivo a uma gestão fiscal menos prudente por parte dos estados. A secretária de Fazenda de Goiás, estado que é reconhecido por ter feito bem o dever de casa, pondera que as mudanças propostas fazem sentido. Nem tudo tem que estar sob o teto de despesas. Ter uma transferência federal do Ministério da Cultura lá para o estado de Goiás, o estado de Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro, qualquer estado que seja, isso não vai fazer o estado ser mais ou menos responsável fiscal. Porque ela está vindo é uma emenda federal, ela é uma transferência federal. Mas não é uma exclusão para nós sermos mais irresponsáveis, de jeito nenhum. Nenhum dos secretários de Fazenda hoje, no Brasil, querem isso. O diretor executivo da instituição fiscal independente teme novas mudanças a curto e médio prazo e o impacto delas na gestão fiscal. Nós podemos ter um risco de começar a retirar coisas do teto e, de repente, o teto perder a sua função principal, que era justamente motivar o controle das despesas, o ajuste fiscal. O projeto não necessariamente significaria acabar com o teto ou coisa do tipo, mas ele abre uma brecha importante, no momento em que nós estamos também à véspera de um ano eleitoral. E há estados e estados, há gestões e gestões. Tem estados muito mais responsáveis do que outros. A subsecretária especial do Tesouro e Orçamento reconhece: a situação está um tanto asfixiante. Hoje o que a gente tem realmente uma grande rigidez do ponto de vista de gastos, uma rigidez orçamentária gigantesca. Você tem 2 itens que são fundamentais, que é pessoal e previdência, que são problemas estruturais e precisam ser encarados, precisam ser resolvidos, e que a dívida por si só não vai atacar essas questões. Enfim, para a equipe econômica do governo, a ideia do projeto não é um absurdo. Implica uma flexibilização? Implica. Mas é uma flexibilização, vamos dizer assim, delimitada, controlada, cuja estimativa foi mensurada. O que a STN acha dessa proposta? Realmente, é desejável que haja mais flexibilização no teto? Não, não é desejável. Mas faz sentido? Faz sentido, sim. É um valor descomunal, implica ruptura e absoluta flexibilização do teto? Não. Como eu disse, é um valor que responde por 5% de tudo aquilo que a gente está manejando e está tentando controlar com essa variável. 2 projetos que tratam de recursos para a preservação da Amazônia e incentivo a fontes de energia limpa foram aprovados na Comissão de Meio Ambiente. Confira na reportagem. O avanço do desmatamento, as queimadas e a repercussão negativa desses eventos confrontados com a necessidade de conter o aquecimento global colocam o foco na conservação e uso sustentável da Amazônia Legal.
Para financiar ações com esse objetivo, em 2008, o governo federal instituiu via decreto o Fundo Amazônia, que agora um projeto do Senado pretende transformar em lei. Na pauta da Comissão de Meio Ambiente, uma outra proposta cria o Programa de Desenvolvimento da Energia Eólica e da Solar Fotovoltaica. É bem-vinda a promoção de geração limpa e renovável que contribua, inclusive, para uma transição energética do país. Ademais, as fontes ora incentivadas apresentam-se como solução possível para se evitar a escassez de oferta, racionamentos ou apagões. O relatório do senador Rodrigo Cunha ao projeto que incentiva a produção e o uso de energia limpa foi aprovado por todos os participantes da sessão, mas não foi o único a obter a unanimidade. Já o relatório do senador Jaime Campos ao projeto que transforma o Fundo Amazônia em lei sugeriu mudanças na composição do Conselho Gestor e também recebeu o sim dos parlamentares. Outro ajuste que propomos foi no parágrafo 4º do artigo 4º, é a alteração na previsão de que o COFA seja presidido por um representante da sociedade civil, já que grande parte das ações previstas para os recursos do fundo desenvolve a articulação federativa e significativa atuação da União. Nossa sugestão não seria que a presidência fosse exercida por um representante do governo federal. Não havendo mais senadores que queiram votar, 10 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, quórum de 11. Aprovado o relatório do senador Jaime Campos, projeto de lei número 415/2020, com as emendas de 1 a 3 da CMA. A decisão da comissão será comunicada ao presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação. Vamos conferir agora quais projetos devem ser votados no plenário do Senado a partir das 4 horas. O primeiro item da pauta é o projeto da Lei Paulo Gustavo, sobre apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais no setor cultural. Também pode ser votado o projeto que cria o piso salarial nacional para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. E ainda o projeto que reduz a pena nos crimes contra as relações de consumo. E os senadores devem votar também um acordo com a República de Moldova para a isenção de vistos de curta duração. O autor do projeto da Lei Paulo Gustavo, primeiro item da pauta de votações no Senado hoje, como vimos na agenda, é o senador Paulo Rocha. A Lei Paulo Gustavo é uma lei simples, porque o setor de cultura do nosso país já conquistou um fundo chamado Fundo Nacional da Cultura, que financia a cultura no Brasil. Além de outras leis, como as leis Rouanet, etc., tem tantas leis que ajudam a financiar a cultura no Brasil. Mas esse, o Fundo Nacional de Cultura, ele é de controle do governo federal. E hoje tem nos caixas do Ministério da Cultura, antigo ministério, um fundo de 4,3 bilhões de reais. Esse fundo está parado, porque o governo não usa. Ao contrário, usa para fazer superávit primário. Então, a nossa lei é simples. É pegar este fundo, esse dinheiro, e transferir para os estados e municípios aplicarem na cultura, no fortalecimento da cultura local. Isso não só valoriza e fortalece a cultura local, mas como também gera renda para o município, porque aquece a economia local, o comércio local. Portanto, tem este objetivo de um fortalecimento e a valorização da nossa cultura local, quer seja nos municípios ou quer seja a política dos estados. Já o projeto que cria o piso salarial dos profissionais de enfermagem é relatado pela senadora Zenaide Maia. Vamos ver a opinião dela sobre a proposta. O PL da enfermagem, que será votado hoje no plenário do Senado Federal, é um gesto concreto de valorização da enfermagem brasileira. Mulheres e homens que arriscam suas vidas para salvar as nossas vidas.
No dia que o senador Fabiano Contarato apresentou o PL 2564 de 2020, o Brasil havia registrado 881 mortes por Covid-19. Em 2021, ou seja, no ano seguinte, entre março e abril, vieram os tristes recordes de quase 4.000 mortes por dia, número de guerra. E quem estava no front combatendo essa guerra? Os profissionais de saúde. Para esse exército de combatentes, as palmas, os elogios e a nossa gratidão são bem-vindos, mas não são suficientes. O PL é uma vitória da mobilização das categorias da enfermagem brasileira. E o senador Nelsinho Trade é o relator do projeto sobre o acordo com a República Moldova. Ele também falou com a nossa equipe. Nós vamos relatar hoje o projeto de lei que prevê o acordo bilateral entre o Brasil e a República da Moldova, no leste europeu. Isso tem um significado muito importante para a diplomacia brasileira, porque vai entrelaçar os laços de amizade que o Brasil tem no seu DNA com diferentes e vários países do mundo. E a finalidade? A finalidade é o horizonte que se abre de relações comerciais e de negócios do Brasil para com o restante do mundo todo. Com isso, gera desenvolvimento, emprego e renda no nosso país. Por isso, o parecer é favorável. O plenário do Senado aprovou ontem a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. A volta da pasta aconteceu após o governo editar uma medida provisória no fim do mês de julho. O texto já passou pela votação dos deputados e agora, com a aprovação do Senado, segue para sanção. O Ministério será responsável por definir políticas de geração de emprego e renda, apoio ao trabalhador, fiscalização do trabalho, entre outras atribuições. O projeto também transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Turismo. O PLV trouxe algumas emendas de mérito, tais como: foi suprimido o dispositivo que exclui da redistribuição ao novo Ministério as carreiras dos auditores fiscais do trabalho, que serão submetidos à mesma regra de redistribuição da medida provisória. Foi designado ao Ministério a tarefa de fiscalizar a concessão de bolsas de qualificação profissional pelas empresas. Foi alterada a CLT para instituir o domicílio eletrônico trabalhista, o qual permite a intimação eletrônica do empregador em processo administrativo de fiscalização do trabalho. O Partido dos Trabalhadores chegou a apresentar um destaque que alteraria o texto do senador Chiquinho Feitosa para que o Ministério voltasse a ter a mesma estrutura que tinha antes de ser extinto. Mas a proposta foi rejeitada pelos parlamentares e o texto original aprovado. O projeto vai à sanção. Nós queremos, com esta nossa emenda, recuperar a sua totalidade, né? A sua que já tínhamos construído e era uma experiência exitosa, inclusive nessas questões já de estruturação do Ministério tão importante que agora essa experiência nós já tivemos de ser trabalho e previdência, nós concordamos com ela. É importante que a gente possa aqui sublinhar que a prerrogativa do Poder Executivo definir a estrutura para as funções do Ministério do Trabalho e Previdência. E, portanto, sendo uma prerrogativa do Poder Executivo, por mais interessante que seja a sugestão, houve uma profunda análise sobre a melhor maneira de estruturar essa pasta que foi recriada agora recentemente, que tem à frente o nosso companheiro do Congresso Nacional, o ministro Onyx. Então, eu pediria aos companheiros do MDB e aos companheiros que apoiam o governo nessa casa
que pudesse rejeitar o destaque. Outro projeto que estava na pauta é o que trata do novo marco legal do mercado de câmbio. O senador Carlos Viana, relator da proposta, apresentou o parecer favorável. Mas, a pedido de alguns senadores, o texto foi retirado da pauta. O projeto facilita o uso da moeda brasileira em transações nacionais e abre espaço para bancos e instituições financeiras investirem no exterior. A importância desse marco do câmbio começa pelo fato de que a legislação brasileira é de 1935, na era Getúlio Vargas e antes da Segunda Guerra Mundial. O novo marco legal do mercado de câmbio é bem-vindo e auxiliará no desenvolvimento e no crescimento econômico do nosso país. No futuro, o que se pretende é a completa correspondência bancária internacional do real, que poderia evoluir para a conversibilidade total da moeda brasileira com outras moedas estrangeiras, trazendo os impactos positivos para a economia. Acho que nós estamos à disposição para construir uma solução negociada, intermediária, sob a supervisão de Vossa Excelência, sob o vosso escrutínio, no sentido de que a gente evite a ida às comissões, mas que Vossa Excelência defina o prazo razoável. Esse projeto veio direto para o plenário, não foi submetido às comissões. É muito natural que haja esse interesse desta maior reflexão, de modo que, de fato, acolho o pedido formulado pelo senador Paulo Rocha e pelo senador Ariovisto Guimarães, que houve a anuência do líder do governo, o senador Fernando Bezerra. Imagino que o senador Carlos Viana, relator, também possa concordar com esse tempo. Ou seria na próxima quinta-feira esse projeto do câmbio, ou na outra semana, na semana do dia 7 de dezembro. Portanto, seriam as duas alternativas que teriam. De qualquer forma, eu vou acolher, vou suspender a discussão, mantém-se aberta a discussão por outra ocasião e retornaremos esse item à pauta do Senado a se definir a data. Os senadores também aprovaram um requerimento para a realização de sessão especial para comemorar os 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. Depois do cigarro, a legislação brasileira pode proibir ao máximo a publicidade de todas as bebidas alcoólicas. Ontem, a Comissão de Assuntos Sociais fez audiência pública sobre o tema, que é polêmico. Propaganda de qualquer bebida alcoólica seria permitida somente na parte interna dos locais de venda, por meio de pôsteres, painéis ou cartazes, além de advertências voltadas para grávidas e menores de 18 anos. Na audiência pública, consenso apenas na data de 17 de janeiro, como Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Alcoolismo e às Drogas. Quanto à publicidade restritiva, polêmica. É fato que hoje em dia as crianças e adolescentes estão expostas a esse tipo de publicidade. E isso não pode, de forma alguma, ser tratado como algo inócuo, como algo que não é capaz de gerar prejuízo a esses indivíduos. Acreditamos que a restrição que está sendo proposta por um dos artigos não resolve o problema do consumo nocivo e enfrenta a questão de maneira inadequada, uma vez que ela traz uma desproporção e uma discriminação que, ao considerar apenas parte das bebidas alcoólicas nesse processo, além de provocar um efeito colateral na economia, na cultura, no esporte nacional. E quem é a favor de lei mais restritiva também está preocupada com o avanço da propaganda de bebidas alcoólicas nas redes sociais. É preciso enquadrar a cerveja como álcool para fins de publicidade? Senhores senadores e senhoras senadoras, nós precisamos entender que isso ainda é um passo insuficiente. Nós precisamos falar sobre publicidade de álcool na internet e como isso está acontecendo. Já para os anunciantes, não há relação direta entre consumo abusivo do álcool e publicidade. A limitação da lei interfere na liberdade de expressão e causa sérios impactos econômicos ao setor. O impacto econômico desse PL, ele atinge muito mais do que anunciante, né? Ele vai para além, ele vai para o esporte, ele vai para o entretenimento, ele vai para os eventos, ele vai acabar com o patrocínio de futebol no país. Nós temos impactos bastante relevantes que eu pediria encarecidamente aqui a essa comissão que se ampliasse esse debate. Para a senadora Zenaide Maia, a educação das crianças fica comprometida com a publicidade ostensiva. Dizer que os pais
tem condições de educar seus filhos adolescentes e competir com os meios de comunicação, mostrando celebridades, pessoas ricas, bonitas e poderosas, fazendo propaganda ostensivamente o dia todo na televisão. Não tem. Quem disser que a gente concorre, sou mãe, avó, não existe essa possibilidade. 3 projetos estão tramitando em conjunto sobre esse tema na Comissão de Assuntos Sociais. A proposição ainda tem que passar pela análise das comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.